E no dia de hoje, a Petrobras já abre com mais de 10% de queda, sendo que as suas ADRs, um pouco antes do resultado do balanço, já tiveram uma queda de quase 15%. Então o mercado abriu em pânico, acabou até mesmo derrubando as cotações do Banco do Brasil. Na sua abertura teve uma queda de quase 4%, já está se recuperando. Mas o que isso quer dizer? Por que o mercado está batendo tão bem em Banco do Brasil, sendo que o resultado foi ruim somente em Petrobras? Então a Petrobras, no seu balanço divulgado, teve um lucro de 31 bilhões, uma queda de 28% e abaixo do consenso do mercado. O consenso era de 35 bilhões de lucro, então uma diferença bem expressiva, e o seu lucro líquido principalmente foi impactado em 9,9 bilhões devido a despesas com impairment, ou seja, o que aconteceu com a Irani também aconteceu com a Petrobras. Basicamente, o abandono das suas áreas produtivas, que foi parcialmente compensado pelo efeito líquido do imposto de renda. Já o seu lucro líquido recorrente foi de 41 bilhões no quarto trimestre, também uma queda anual de 6,3%. A sua receita líquida ficou dentro do consenso, que era 133 bilhões, na verdade um pouquinho superior, foi de 134 bilhões. Então o mercado já previa uma queda na lucratividade e também na receita. O EBITDA ficou bem abaixo do esperado, em 66 bilhões, o esperado era 76. Sobre seus investimentos, o seu CAPEX, tivemos uma alta de 5%, foi de 3,6 bilhões, o seu retorno sobre o capital empregado foi de 11,2%, uma queda bem grande de 4,6 pontos percentuais. As despesas tiveram 79,6% de crescimento comparado, claro, ao mesmo período de 2022, e o fluxo de caixa livre, ou seja, geração de caixa, 14,7% de diminuição. A sua dívida acumulada cresceu 7,7% comparado a 2022 e o indicador de alavancagem financeira, que é mais utilizado, dívida líquida comparada a seu EBITDA, ficou em 0,85 vezes, um aumento de 0,22 pontos percentuais comparado, claro, a 2022. Então, por enquanto, a dívida também está ok, está aceitável, uma dívida considerada baixa ainda. Um dos principais motivos que acabou desabando a cotação foi as declarações do presidente Jean Paul Prats, onde ele afirmou que a Petrobras será mais cautelosa com o pagamento dos seus dividendos extraordinários. E sobre o seu pagamento de dividendos, a empresa propôs 14,2 bilhões e deixou 43,9 bilhões na reserva. E essa reserva pode ser utilizada seja para pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações, absorção de prejuízos e também incorporação ao capital social. Então esse dinheiro na reserva pode ser adicionado no capital, já que fica no caixa. E o mercado esperava um dividendo extraordinário de 4 a 8 bilhões fora esse dividendo anunciado. E abre aspas, é vital mencionar que a empresa distribuirá dividendos ordinários, ou seja, 45% do fluxo de caixa livre, totalizando 14,2 bilhões, o que foi anunciado. Isso se dá um dividendo de 1,09 por ação ordinária preferencial, dividido em duas parcelas iguais, 54 centavos em maio e mais 54 centavos em junho. E por que o mercado anseia tanto pelos dividendos da Petrobras? Simplesmente pelo risco político embutido. Então, quanto mais rápido for o seu retorno, mais rápido você recupera o seu capital investido e tudo o que vier, entre aspas, é lucro. Porque justamente uma ação tão lucrativa como essa, negociando a menos de 5 vezes lucro, pagando um dividendo altíssimo, é porque o mercado não aceita pagar tantas vezes o seu lucro justamente pelo risco. Vocês viram que com simplesmente algumas poucas ações do governo já impactou negativamente na sua cotação e em todos os seus resultados. Um dividendo de 1,09 dividido por 36,49, hoje teríamos um yield de 2,98%. Quem comprou mais caro, um dividendo menor, sendo que a Petrobras paga diversos dividendos pelo ano. Pagou no mês 4 de 2023, no mês 6, no mês 8, no mês 11. Podemos dizer que trimestralmente, ou seja, 4 vezes por ano. Então, provavelmente para 2024 ou quiçá 2025, um yield na casa dos 10 a 12%. Esse dividendo de 17, 20, 30, 40% que vimos no passado, muito provavelmente não vai haver mais. E o que isso tem a ver com a queda do Banco do Brasil? Porque ele já abriu com quase 5% de queda logo na abertura da bolsa. Esse acontecimento com a Petrobras pode ter feito o mercado ficar pensativo e se questionar o quão bom precisa ser o retorno para compensar
o risco político e o risco estatal. Então o Banco do Brasil, na cotação de hoje, se for pagar um dividendo de 9 a 10%, será que irá compensar o retorno? Ou é melhor você investir numa empresa privada que tem indicadores melhores pagando 6, 7% ao ano? É que o desdobramento feito pelo Banco do Brasil, o próprio Barsi citou que pode ser um efeito para camuflar as retaliações políticas. Porque pense comigo, quando é noticiado que um banco vai pagar R$ 5,00 de dividendos por ano por ação, não fica algo muito absurdo e quem é leigo ou então os próprios políticos já querem olhar com outros olhos para poder taxar os dividendos ou então diminuir esse dividendo pago? E esse desdobramento pode causar um efeito psicológico para as pessoas, em vez de verem R$ 5,00 por dividendo por ação, verem somente R$ 2,50. Então pode acabar camuflando. O próprio Barsi acabou comentando isso sobre a questão do seu desdobramento. Outro ponto também é a questão do aumento do seu payout. Hoje o Banco do Brasil tem um payout de 45%, isso que vai ser praticado em 2024. Em 2023 e 2022 foi 40%. E ele distribuindo 45% do seu lucro. Já temos um dividendo mínimo esperado de cerca de 5,30, que na cotação de hoje 57,87 seria praticamente 9,1% de yield. Claro que quem comprou mais barato recebe muito mais. Agora imagina se futuramente ele não tivesse ou não vislumbrasse mais tanto potencial de investimento. Então, em vez de ele distribuir 40% do seu lucro, ele distribui 80%, 70%. Então, o dividendo, que era de 9% na cotação atual, poderia ser mais de 15% ao ano, simplesmente pelo aumento do payout, e não em si pelo aumento do lucro. Então, isso pode acabar chamando muita atenção, já que o governo está sedento por aumentar cada vez mais a sua arrecadação devido ao déficit fiscal. E outra, o banco praticando um payout de 40% ou 45% no caso em 2024 e reinvestindo 65% com um ROI de quase 19% ao ano, então teoricamente você teria essa mesma rentabilidade porque você está investindo no banco também. O capital que ele deixa de passar para você em forma de dividendos, ele está reinvestindo de uma maneira muito lucrativa e muito assertiva. Então talvez não seja um mau negócio o banco reter 55% do seu payout. Então tudo isso serve de lição para entendermos como funcionam as empresas estatais na bolsa. Claro que são muito viáveis, muito lucrativas, pagam bons dividendos, mas o seu risco político e o risco estatal é muito bem precificado, o que torna a ação também um pouco mais volátil. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor curso atualmente do mercado. Você aprenderá sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, tributação e diversas outras categorias de investimentos. Lembrando que também terá acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto, um checklist para encontrar boas ações. E tudo isso por somente R$ 1.197, é realmente um curso muito útil e fará você aprender do básico ao avançado. Então já garanta sua vaga, lembrando que é por tempo limitado. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, também um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.